Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um prazer estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos esta lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2, do segundo trimestre de 2021, a lição de adulto, da editora Betel. O tema desta lição, melhor dizendo, é Conhecendo os Atributos de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o texto de referência, falando aqui sobre os atributos de Deus. E aqui o salmista ele diz que tal ciência era para ele maravilhosíssima, tão alta que ele não podia atingir. E aí ele faz aqui um questionamento que deve ser o mesmo que devemos fazer. Ele diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Não existe lugar no universo, não vou nem falar do planeta Terra, no universo, não existe lugar que eu ou você possamos nos esconder de Deus. Não existe. E aí ele conclui dizendo: se subir ao céu, aí tu estás. Porque o céu é a morada de Deus. Aí ele diz: se eu fizer na sepultura, que é o Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, a prova que temos é que de Deus não se esconde, Deus está em todo lugar. Deus, nós vamos ver no decorrer dessa lição que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, enfim. Deus enche os céus e a terra. Todo o universo contém Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele questiona dizendo: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Nós não temos capacidade de entender, de compreender os intentos de Deus. Por quê? Porque o meu pensamento é mais baixo, é mais finito do que o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é infinito. Deus, ele é atemporal. Deus, ele não está preso ao tempo. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E para ele é a mesma coisa. Nós vivemos no Cronos, né? Nós temos um tempo. Deus não. Deus não tem esse tempo. Para ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele conhece a palavra antes de eu formular ela e expressar. Deus já sabe o que eu vou dizer. Já viu que coisa mais linda? Que coisa maravilhosa? Então é o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas. O que é que eu vou dizer para Deus? Eu preciso falar com Deus, mas o que é que eu vou dizer para Deus? Irmão, você não precisa ter essa preocupação. Porque no momento em que você idealiza um pensamento acerca do que você quer e daquilo que você precisa falar com Deus, automaticamente Deus já sabe tudo. Então, você não precisa ficar preocupado. É por isso que Jesus, uma certa feita, ele diz que nós não podemos e nem devemos fazer oração repetitiva, como se fosse uma ladainha. Que não usemos de vãs repetições. Então, o que o Senhor está dizendo é que nós temos que ser objetivos, porque quando eu penso aqui, eu vou dobrar os joelhos e vou orar ali uns 15 minutos, eu preciso falar com o Senhor sobre isso, sobre algo. Nesse exato momento que eu me dirijo ao meu quarto ou a um local adequado onde eu possa ficar ali a sós com Deus, eu vou simplesmente falar algo que o Senhor já sabe de antemão. Amém? Então, é isso que Paulo está dizendo. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém, certo? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Então, ele é eterno. Ele sabe todas as coisas. Tudo é para ele, né? Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Então, vamos aqui ao próximo ponto, que é o pré-textual, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Então, aqui fala de profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E aqui está na exclamação, não é interrogação. Então, nós vemos aqui que Deus, ele é profundo em sabedoria e em conhecimento. A nossa mente, por mais estudo que tenhamos, por mais conhecimento que a gente venha adquirir nessa vida, não é nada, nada diante da ciência e da sabedoria de Deus. Né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Nós não temos condições de explicar. Não temos condições de explicar. Muitas coisas na ciência, no tempo que nós vivemos, que é o pós-modernidade, a ciência, por exemplo, consegue dissecar um animal, descobrir muitas coisas acerca desse animal, né? Dissecar as células e descobrir muitas coisas, né? Mas Deus, nenhum ser humano consegue explicar. Não é possível explicar Deus e nem dissecar, tá certo? Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Temos aqui uma partícula de Deus em nosso ser, que é o fôlego da vida. E o Senhor, através da sua bondade, da sua misericórdia, ele nos concede dons. Então tem o dom da ciência, mas isso é apenas uma penumbra daquilo que acontece na prática lá, porque nós não temos condições de alcançar, nós não temos condições de nos igualar ou equiparar a Deus em sua sabedoria e ciência. Então nós temos aqui os objetivos dessa lição, que são 3. Definir os atributos de Deus, que na verdade a gente arranha um pouquinho, nós vamos arranhar um pouquinho porque não se consegue definir 100% os atributos de Deus. Mostrar as classificações dos atributos de Deus e, em terceiro lugar, ressaltar o valor de estudarmos os atributos de Deus. O tópico 1 diz: o que são os atributos de Deus? Embora alguns pensem que sim, pensa que pode entender, compreender, não podemos dissecar Deus como se faz a um ser comum, e explicar todos os pormenores da sua pessoa. Essa é uma frase do pastor João Nunes de Machado. O que são os atributos de Deus? Deus não pode ser explicado. Deus não pode ser definido de forma plena e absoluta e compreensível aos homens. Então, tudo que nós dissermos, seja através do conhecimento bíblico, seja através da teologia, seja através dos estudos, nós nunca vamos chegar 100% a uma conclusão absoluta acerca de Deus. Porque Deus não se explica. Nós não temos condições de definir de forma plena e absoluta e compreensível, Deus. Por quê? Porque isso está muito distante de nós. Mas temos aqui definição geral dos atributos. Por norma, os atributos estão relacionados com os aspectos positivos. Primeiro, vamos ver aqui. Atributos é o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa, particularmente propriedade, qualidades especiais, o conjunto de suas características que são próprias de alguém, símbolo, emblema, insígnia, as quais distinguem a todas as demais pessoas. Então, se falarmos de atributo no sentido humano, um dos atributos que todos deveriam ter, e alguns têm, talvez muitos tenham, é o caráter. O caráter fala muito acerca daquela pessoa. Então, Deus, por estar muito além do nosso entendimento, nós não temos condições de qualificar ou quantificar os seus atributos. No entanto,
podemos fazer isso no plano físico, através do conhecimento da pessoa. Então, eu já falei aqui algumas vezes que alguém pode me conhecer e eu posso conhecer alguém de longe. Aí a gente pode usar aquela frase que Jó usou: eu ouvia falar eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir do momento que Jó conheceu Deus verdadeiramente, então ele mudou todo o conceito que ele tinha acerca de Deus. Da mesma forma acontece conosco, né? Nos dias atuais. Eu posso conhecer alguém, mas para mim conhecer ele de fato, profundamente, é preciso que eu conviva com essa pessoa. E aí é onde vem muitas das vezes a decepção, que é o que eu falei, né? Respondendo aí uma pergunta de um irmão sobre a questão de dom de poder, né? Que Deus deu àquela pessoa um dom de poder para ser usado para a edificação da igreja, para ser usado dentro do corpo de Cristo, etc. Mas, de repente, aquela pessoa começa a usar aquilo para se vangloriar, para interesse próprio, etc. e tal. E a pergunta é: Deus toma de volta o poder? Não. Nós fazemos isso. Então, a partir do momento que eu me decepciono com alguém, geralmente, você, a tendência nossa é cortar a relação com aquela pessoa e, às vezes, até tomar algo que você deu de presente para aquela pessoa, porque você acha que aquela pessoa não é digna de estar com aquilo que você deu para ela. Então, Deus não age dessa forma. Então, o nosso caráter, ele é medido da maneira como a gente vive nesse plano. Porém, Deus é diferente. Então, o ponto 2 diz aqui: os atributos de Deus são o conjunto das características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação descortinada ao longo das páginas do livro sagrado. Então, quer um exemplo? Deus é santo. E aí ele diz o que para mim? Sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso é uma qualidade, é um atributo de Deus. Então, para eu estar perto de Deus, conviver com Deus, eu preciso me separar do mundo. Eu preciso abrir mão das coisas pecaminosas deste mundo. Então, eu tenho que ser santo. Então, para muitas pessoas, ser santo é você estar dentro de uma redoma, trancado, para que você não tenha contato com as pessoas lá fora. Para você evitar tudo que está lá fora. E não é isso. Santidade, ser santo, é ser alguém separado do mundo. Mas como separado do mundo? Você viver no mundo, mas como se não estivesse no mundo. Você não praticar aquilo que o mundo pratica. Isso é ser santo. Você interage com o ímpio, mas não convive com o ímpio, não faz parte da mesa do ímpio. Tudo que você faz é com o objetivo de trazer esse ímpio para Deus, ganhar ele para Jesus, porque, inclusive, isso é uma das funções que Deus nos delegou, através de Jesus Cristo. Evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus, ok? Então, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E quando nos aproximamos de Deus, nós temos a sua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, e é através dessa palavra que nós vamos nos amalgamando com Cristo, ou sendo, nos tornando uma mesma massa, uma mesma carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 3 diz assim: todos os atributos declaram a glória de Deus. As coisas criadas declaram a glória de Deus, conforme o Salmo 19, verso 1, toda a terra está cheia da glória de Deus, Isaías capítulo 6, verso 3, parte A. O desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida. O propósito de Deus na criação, portanto, é revelar a sua glória. Então, quando a gente sai para fazer uma viagem, vamos tirar uns dias de férias e a gente vai para o interior. E você viaja ora por aquelas estradas e você vai contemplando a paisagem,
Você vai vendo os pássaros cantando, você vê cachoeira, você vê rios, você chega perto daquelas flores, aqueles jardins floridos, que às vezes são flores que nascem aleatoriamente naquelas regiões, e você vê ali as abelhas, você vê as borboletas, e você fica feliz e admira aquela beleza, porque a terra germinou e deu tudo aquilo. Então, tudo isso é a glória de Deus, é a obra de Deus, são atributos de Deus. E o desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida. E por essa razão é que nós, como servo de Deus, temos o dever de evangelizar as outras pessoas e fazer com que elas despertem para a vida. E veja que de noite o céu estrelado é a glória de Deus sendo manifestada. O sol que raia todos os dias para gente boa e gente ruim. A chuva que cai sobre os bons e os maus e rega a terra. Tudo isso é a glória de Deus. São atributos da glória de Deus. E o propósito de Deus na criação, portanto, é revelar a sua glória. E nós somos responsáveis em revelar a glória de Deus. Não só o que está na natureza, mas também mostrar que o Senhor Jesus, aliás, que Deus, ele mostrou o seu amor de uma maneira incomparável. Ninguém, mas ninguém mesmo no planeta Terra é capaz de amar como Deus amou. E por amar, ele deu. E deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, até aqui nós ensinamos que Deus não pode ser explicado, não pode ser definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Ok? O tópico 2 vem falar sobre as categorias dos atributos de Deus. Então, nós temos aqui as categorias dos atributos de Deus, que são duas. A primeira, nós temos os atributos incomunicáveis. Quais seriam eles? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, sabedoria, aliás, soberania, infinitude, aceidade, imutabilidade e unidade. Esses atributos, Deus não divide ele com ninguém. É dele. São os atributos incomunicáveis. O próprio nome já diz. Atributos incomunicáveis. Deus não compartilha com ninguém. Mas temos, os atributos comunicáveis. Quais seriam esses atributos comunicáveis? A santidade, que é uma que eu já falei. O Senhor é santo e quer que aqueles que se aproximam dele sejam santos também. Segundo, sabedoria. Deus nos dá a sabedoria que precisamos, embora limitada, mas Ele nos dá sabedoria para que possamos executar a sua vontade aqui na terra. Verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Cristo. Então, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais íntimo de Jesus, mais essa verdade vai fluir na minha pessoa. Bondade. O Senhor é bom todo o tempo e o desejo de Deus é que eu também seja bom. E não seja somente bom, mas que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. E aí, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, eu amo o próximo. E se eu amo o próximo, eu me amo e estou amando a Deus. Misericórdia. Deus é misericordioso. E como Deus é misericordioso, Ele quer que eu também seja misericordioso. Tenha misericórdia das pessoas, tenha empatia por aqueles que estão passando por dificuldade, por necessidade. Misericórdia e amor só de falácia, de palavra, não tem nenhum valor diante de Deus. Então, o amor e a misericórdia eles têm que ser colocados em prática para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja um crente verdadeiro e que anda na verdade. Deus é justiça e Ele faz justiça a todos. E da mesma forma ele espera que sejamos justos com os nossos irmãos. Não usemos de leviandade, de engano. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos sempre falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Então,
Se eu posso fazer algo pelo irmão, eu digo sim. E se eu não posso, eu devo dizer não. Mas não posso enganar. Não posso ser uma pessoa que pratica a injustiça. Em penúltimo lugar, ele fala da liberdade. São atributos incomunicáveis. Liberdade. Deus nos chamou para a liberdade. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E quando você é liberto pela verdade, não existe engano, não existe mentira, não existe aprisionamento, escravidão, ok? E por último, o último atributo comunicável de Deus é a paz. Ele enche o nosso coração de paz, porque o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Então essa paz ele nos concede. Não tem coisa melhor do que você viver em paz com Deus e com os homens. E a palavra de Deus diz que no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Você não pode sair por aí fazendo intriga, arrumando problema e confusão com as pessoas. Então, o que compete a você e no que depender de você, tenha paz com todos, principalmente com os domésticos da fé. E quando você consegue isso, você tem uma paz verdadeira. Aleluia. O 2.1 diz: a existência de Deus não se discute. E pela fé cremos na existência de Deus. Temos duas grandes fontes desse conhecimento: criação física diante de nossos próprios olhos, e em segundo, as Sagradas Escrituras, que relata como tudo aconteceu. Então, se olharmos para a criação de Deus no universo, nós temos aí escancarado tudo aquilo que Deus criou. E em segundo lugar, nós temos a palavra de Deus, as Escrituras, que relatam como tudo aconteceu a partir do Gênesis. Atributos incomunicáveis de Deus são assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. Os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus. Atributos incomunicáveis de Deus. Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Então, Deus não tem início e Deus não tem fim. Deus é por toda a eternidade. Antes que a eternidade existisse, ele já existia. Esse é o fato, né? Seu próprio nome, Yahvé. Esse nome declara que ele é e continua sendo. Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo, conforme Isaías 40 e verso 14. Então Deus nunca precisou de conselheiro, né? Deus nunca precisou de alguém para ensiná-lo, porque ele é absolutamente tudo. Ele não necessitou de outro ser para ajudá-lo na criação e na providência. Isaías 44, 24. Ele é o único por independer de qualquer outro ser no universo. Então, todas as outras coisas, tudo que existe, foi criado por ele e para ele. E ele não precisa que ninguém lhe ajude em nada. Amém? Glória a Deus por isso. Um outro ponto, o ponto 2, tópico 2.3 diz: atributos comunicáveis de Deus são virtudes divinas que se refletem de forma derivada e ilimitada nos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Então nós falamos aqui de santidade, sabedoria, verdade, bondade, misericórdia, justiça, liberdade e paz. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus para conosco. O ponto 3 diz: atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis podem também ser reunidos em dois grupos, ligados à graça de Deus, que é o amor, misericórdia e paciência, e ligado à santidade de Deus, que é majestade, retidão e justiça. Então nós temos aí que os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade de Deus, e que os atributos comunicáveis revelam a condescendência de Deus para conosco. Partindo aqui para o tópico 3, nós vamos estar vendo aqui o valor de conhecer os atributos de Deus. O 3 fala assim: desde os primórdios até atualmente, o homem vem procurando Deus e querendo saber quem ele é.
a natureza de Deus se revela pelos seus atributos. Então, quando olhamos para a natureza, automaticamente entendemos que por trás de toda essa beleza existe alguém que criou e que formou. Ok? Então, o ponto 1 diz assim: podemos saber mais quem ele é. Ao estudarmos os atributos de Deus, veremos como é que Deus age em relação à sua criatura. É necessário nos aprofundarmos mais e mais, conhecendo a Deus através da sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra, conforme Oséias capítulo 6, verso 3. Então nós vemos um fato importante. A gente pega uma semente e a gente não tem capacidade de saber se aquela semente vai germinar ou não, mas você acredita que ela pode germinar. Então você prepara a terra, coloca a semente ali e agoa aquela semente, e daí alguns dias você percebe que aquela semente germinou, sai ali um pequeno caule com 2 folhinhas e vai desenvolver, vai crescer, e dependendo da árvore que você planta, você vai colher no futuro muitos frutos. Isso é uma obra de Deus. Você não teve nenhuma capacidade de fazer aquela planta, aquela semente germinar, mas Deus, na sua soberania, dentro dos seus atributos, faz com que a semente germine, nasça, cresça, desenvolva e dê fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então, uma das coisas que Deus espera de mim, de você e de todo o povo de Deus, de toda a igreja, é que a gente não se esqueça de examinar as Escrituras. Porque examinar as Escrituras é como de Jesus: examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Deus espera que nós não sejamos destruídos por falta de conhecimento. E o conhecimento que está ao nosso alcance está revelado nas Sagradas Escrituras. Então, nós precisamos examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, não como se lê um livro qualquer, mas estudar as Escrituras de uma maneira sistemática, para que possamos, assim, compreender. E, através desse estudo, o Espírito Santo vai nos revelando aquilo que precisamos conhecer. Podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdade e adoração. Então, um ponto que me chamou a atenção é exatamente esse aqui. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se dizem crentes, ou evangélicos, mas eles não querem nenhum contato com a palavra de Deus. O negócio deles é só louvar. Então, eles acham que eles são levitas, e como levita eles precisam apenas louvar e estar fazendo a vontade de Deus, não é? Então, nós estamos vendo aqui, nesse ponto, que aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Para adorar a Deus, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Nós não podemos fazer uma coisa excluindo a outra. E essa base, a palavra de Deus é a base, é o alicerce, para que possamos adorar a Deus com um coração sincero. Para concluir, Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1 e 11, e os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Quero agradecer a você que participou conosco desta aula, orando a Deus para que Deus lhe dê graça, que você possa ministrar uma boa aula, e você que tem participado dessas aulas conosco, que o Espírito Santo fale mais profundamente no seu coração. Temos aqui os textos bíblicos, as referências que você pode estar estudando e com certeza vai estar crescendo no conhecimento de Deus e da sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e até uma próxima oportunidade.